que é esse conceito, por que é importante você estar à frente do mercado hoje, e assim, com isso, você vai conseguir se despontar cada vez mais. Tá? Eu falo isso porque eu tô no mercado fitness desde 2007. Tá? Não vou ficar aprendendo a falar meu histórico de trabalho aqui, mas é só para vocês terem uma referência que em 2007 mal se falava de treinamento funcional no Brasil e eu já estava ganhando o prêmio de profissional do ano com o método do treinamento funcional, tá? Então eu sou um profissional que eu procuro sempre estar à frente ali do mercado, sempre buscando inovação. Então, em 2007 eu já falava de treinamento funcional, foi quando eu comecei com o meu estúdio de personal trainer. E em 2008 eu conheci o CrossFit. E também, em 2008 praticamente não se falava, né? Hoje eu tenho, aqui onde eu tô, é um estúdio meu de personal trainer. Eu tenho um centro de treinamento também, que é um espaço onde a gente faz a combinação de treinamento funcional em grupo e artes marciais. Eu já trabalho com movimento natural desde quando eu comecei a faculdade. Só que hoje eu tenho notado que é um método que ele está ganhando cada vez mais mercado, ganhando cada vez mais repercussão no mundo, e aqueles que estiverem à frente dessa, vamos dizer, essa novidade, essa exclusividade, serão aqueles que vão ser a referência, né? Assim como eu falei para vocês, assim como eu comecei com o treinamento funcional, comecei com o cross-training, então sempre eu tive à frente do mercado. 2007 ganhei prêmio de profissional do ano, 2013, 2014 e 2015 eu fiquei entre os 3 personal trainers do ano, e 2015 eleito personal trainer do ano pela Sociedade Brasileira de Personal Training. Então, assim, é algo que eu estou passando aqui para vocês que tem um pouco de entendimento em falar como o mercado ele tá ganhando espaço. Então, assim, eu vou dar só uma revisão, um overview geral do que eu entendo hoje do mercado fitness. O treino do método do movimento natural, o QMT, não é algo novo, não tem nada de novo. Já é um método muito antigo, porém hoje a ciência ela vem dando respaldo para isso. Tá? Então, só para vocês terem uma referência, em 1900, George Herbert, ele lançou o método, lançou não, né? Ele desenvolveu a metodologia do método Nato-Rel. O George Herbert, ele foi um militar que eles estavam numa missão em uma ilha, entrou o vulcão em erupção. E aí aqueles profissionais, aqueles soldados mais bem preparados foram que salvaram grande parte da população ali e eles próprios se salvaram, né? Então foi quando o George Herbert criou um conceito que ele fala ser forte para ser útil. Então se você buscar ali histórico, né? Porque em 1900 a gente já tem bastante informação aí de próprio de imagem mesmo. Tem o livro do George Herbert. Então vocês vão ver que as coisas se associam com o que a gente faz hoje, tá? Então não tem muita de diferença não, mas é só para dar uma elucidada aí para vocês do conceito. E aí eu vou estender, tá? Então o que eu vou passar aqui para vocês é como eu considero as modas do momento que se tornou tendência, né? Então ali em 1968 Kenneth Cooper começou a falar sobre a importância do treino aeróbico para o coração e tudo mais. Então, nem tanto que hoje o pessoal mais antigo, eles não saem para correr. O pessoal mais antigo, né? Não sai para correr, não sai para fazer a caminhada, ele sai para fazer o Cooper. Então, ficou conhecido isso aí, né? Próximo ali da década de 70, esse conceito. E aí, avançando um pouco mais, o que eu vou passar para vocês agora aqui, de 1980 para frente, não é que surgiu no mundo. Eu estou falando aqui quando surgiu a tendência no Brasil, tá? Então, quando o Brasil começou a se adaptar, porque o Brasil, como eu estou passando aqui para vocês, o Brasil ele sempre fica depois, né? Tirando a ideia da capoeira, todas as outras metodologias de trabalho, todas as outras metodologias de treinamento de ginástica, o Brasil ele sempre veio depois, tá? Então, o que eu vou mostrar aqui, essa linha do tempo, é linha do tempo de Brasil, tá? Então, em 1980, a gente teve um boom da ginástica aeróbica muito grande. Período de 2000, nós tivemos ali o Pilates, né? Boom no Brasil, tá? Então, não estou falando que surgiu metodologia, tá bom? É o boom. Então, todas as academias, estúdio, todo mundo queria trabalhar com Pilates por próprio dos artistas, né? Começaram a apresentar resultados com o Pilates. E nesse mesmo período ali, próximo de 2000, também nós tivemos a Body Systems, né? Então, quem é do fitness aí vai entender o que eu estou falando, a febre do Body System. Então, todas as academias tinham a metodologia do Body System, todo mundo queria fazer. 2010 começou
ter um crescimento grande da procura por treinamento funcional. Como eu falei para vocês, eu trabalho com treino funcional antes de chamar treino funcional. A gente chamava de ginástica adaptada, tá? Mas o boom no Brasil, 2010. E 2015 nós tivemos o boom do CrossFit, que hoje o CrossFit já está, né? Já teve uma linha de ascensão muito grande. Essa linha ela já está numa curva de decadência no bom, não é de sentido negativo, na decadência porque faz os fluxos, né? Então, todas essas modalidades que eu passei para vocês aqui são modalidades que ainda existem nas academias, mas é aquilo que eu falei, já não é mais diferencial, se tornou modalidade. E aí, o que que aconteceu? Se vocês são da área do fitness aí, vocês vão acompanhar que quem começou com Body System se tornou referência. Quem começou com treino funcional, no meu caso, aqui na minha região, eu era o único de treino funcional. E aí eu ministrei curso para uma pancada de profissional que queria entender, e hoje a maioria, 80% dos estúdios aqui da minha cidade tem o treinamento funcional. CrossFit, mesma coisa, né? Então, o CrossFit teve um boom muito grande, ainda tem as pessoas que procuram, mas já não está tanto naquela busca, porque o mercado ele é oscilativo, né? O mercado da moda, todo o mercado é oscilativo e o fitness também não fica atrás. E 2020, devido à pandemia, nós tivemos esse conceito das pessoas entenderem da importância do exercício físico, mas ao mesmo tempo eles procuraram, entenderam que a importância do exercício físico não precisa necessariamente ficar restrito à academia. Então as pessoas entenderam que você pode praticar atividade física com somente o peso do corpo, pode fazer em casa, no parque, na praça, tá? Então assim, esse conceito ele ganhou mais força a partir da pandemia, porque daí as pessoas eles começaram a procurar exercício físico não somente para a parte estética, mas principalmente para o lado mental. Então, então assim, a pandemia para nós ela foi um choque grande, né? Foi um choque grande porque como eu falei para vocês, eu tenho meu estudo de personal, tenho meu centro de treinamento, mas eu tinha mais 3 unidades de treinamento que eu tive que fechar essas unidades devido à pandemia. Mas as pessoas eles entenderam da importância do exercício físico para além, né, que é um termo que eu uso, entenderam da importância do exercício físico para além daquilo que se vê no espelho. Então, o Sim, método já ouvi falar. perfeito. Então aqui, ó, eu coloquei aqui para vocês 2020, mas na verdade é hoje que está acontecendo, é o Dia Internacional do Animal Flow. Por que que eu estou falando isso? Porque eu estou terminando a minha formação em Animal Flow também. Mas de novo, galera, o que que eu estou entendendo? Por que que o CrossFit ganhou tanta repercussão no mundo? Vocês conseguem me falar por que que o CrossFit ganhou tanta repercussão no mundo? Porque o marketing do CrossFit, ele é muito forte. Muitos atletas procuraram fazer do CrossFit, né? Então, o marketing do CrossFit, ele é muito forte e com isso ganhou cada vez mais repercussão no mundo. O Animal Flow também está vindo com um marketing muito forte, tá? Principalmente por ser algo inovador. Lembra que eu falei para vocês desse fluxo, né? Desse fluxo constante. Então tem as tendências, né? Ou moda, vamos dizer assim, e depois cai. Então o fitness ele vai acompanhando isso aí. Então quando é algo inovador, existem o que nós chamamos do ciclo da inovação também. Então, por exemplo, vocês estão aqui comigo no grupo hoje. Vocês são o que nós chamamos de early adopters. São aquelas pessoas que também conseguem enxergar uma inovação e saem à frente. Vou dar um exemplo mais claro para vocês. Quando a Apple lança um celular novo, ninguém sabe como é que é o celular, mas tem trocentas pessoas que estão na fila lá para conseguir esse celular. E aí, quando eles têm o celular, aí vem a outra massa, eles já são, né, a referência para aquela massa que chegou. Então, os early adopters são da mesma forma. Eles conseguem enxergar o que é inovador, o que é próspero, tá? E aí se colocam à frente do mercado. E eu falo isso por mim. Eu sempre estive à frente do mercado. Treino funcional, o cross-training, o movimento natural, como eu falei para vocês, eu sempre trabalhei, mas eu tenho visto que o Animal Flow ele está vindo muito forte do mundo. Então, o Animal Flow, ele é
o conceito, eu estou dando o exemplo do Animal Flow, tá? Porque é o que tá mais conhecido aí, é que o pessoal está aproveitando. Então, o Animal Flow, ele é um conceito do método QMT, que é o Quadrupedal Movement Training. E qual que é o diferencial do QMT? Tá? Ele é uma abordagem de treinamento que ele se concentra em movimentos realizados no estilo quadrúpede, então sempre as mãos e pés em contato com o chão, tá? E é uma técnica de treinamento que é inspirada em movimentos naturais. O pessoal confunde, é movimento de animal. Não é movimento de animal, teoricamente não é. Mas, por ser uma técnica de quadrúpede que tem movimentos de rastejar, engatinhar, o tempo todo você está em 4 apoios, 3 apoios, então o pessoal que acaba se confundindo. Então, o QMT, ele tem por essa característica, trabalhar inspirada nos movimentos naturais de rastejar, engatinhar, andar em 4 apoios e outros padrões de locomoção que o nosso corpo foi projetado para realizar. Então, se a gente for pensar ali na evolução do ser humano, essa metodologia ele pega quando a gente está na fase de desenvolvimento motor, né? Que o bebê ele está rastejando, está andando de 4 apoios para depois ficar em pé. Então, é uma metodologia que ele vem crescendo por ter esse diferencial e, ao final, são os famosos flow, tá? Eu vou falar um pouquinho desse conceito mais para frente para vocês, mas o flow não tem nada a ver de ficar, teoricamente, fazendo coreografia igual a galera acha, tá? Tem um porquê de você fazer o flow. E o que que é, tá? Qual que é a função, né? Qual que é o objetivo do QMT? Ele vem para desenvolver uma variedade de habilidades físicas, incluindo coordenação, agilidade, muita força no core, equilíbrio e mobilidade. Porque como a gente está trabalhando com aquela fase inicial do desenvolvimento do ser humano, essas fases iniciais de bebê, o bebê ele engatinha justamente porque é uma evolução natural, tá? Uma evolução natural do ser humano, para que se fortaleça ombro, articulação do quadril, core, coluna, tá? Então, se às vezes a gente pega uns bebezinhos aí que os pais, teoricamente, forçam essa evolução da criança, não deixando-a evoluir de forma natural, então ela pula a etapa muito rápido, pode ter certeza que ele vai se tornar um adulto com alguma descoordenação ou enfraquecimento muscular, tá? Então, quando a gente faz o trabalho da quadrupedia, a gente vai estar desafiando o corpo de maneira holística, tá? Então, desenvolvendo diversos grupos musculares e, ao mesmo tempo, promovendo a conexão mais profunda com os padrões de movimento natural, diferente do que quando a gente está na máquina de equipamento, né? Pega ali uma máquina de equipamento, uma máquina de academia, tá? Então, você segue o padrão da máquina. E aquilo ali, não tem desafio de core, não tem trabalho de coordenação motora, é somente seguir o padrão da máquina. Então, de novo, associando com o que eu falei, né? As pessoas, eles conseguiram ver que durante a pandemia é possível fazer uma prática de atividade física sem depender de equipamentos, né? Aqueles que são muito leigos. Mas, ao mesmo tempo, entenderam, cara, o exercício físico, ele vai além do que olhar no espelho. Então, eu preciso de desenvolver o exercício físico para melhorar minha mente, para melhorar meu estado de humor, para melhorar minhas emoções, para eu ter um controle melhor sobre mim. Então, olha como que, né, essa maneira holística ela foi acentuada com o período da pandemia. Tá? Então, eu sempre trabalhei com isso, mas com a pandemia ele veio mais de encontro ainda para desenvolver essa consciência na população. E a vantagem do método, tá? A vantagem do método é que ele pode ser utilizado de diversas formas, tá? Desde o treino funcional para aprimoramento de esportes e determinados esportes, trabalho de reabilitação, tá? Então, a estrutura de um treino, né? De uma aula ou de sessão, como você queira chamar, a gente começa com sempre as séries em movimentos no chão, tem as estruturas em diferentes padrões, diferentes direções, tá? E dentro desse conceito, a gente consegue desenvolver uma ampla gama de atividades físicas. Então, essa aí que vocês estão vendo nos slides aí são atividades que eu realizo em grupo. E assim, tem aulas aí que a gente consegue colocar 80 pessoas treinando para mais.
E o QMT, o método QMT, ele não apenas oferece os benefícios físicos, tá? Como eu já venho falando, mas também promove uma maior consciência corporal, melhorando a postura, coordenação motora, já falei sobre isso. Então, é uma abordagem que, como ela se alinha aos movimentos naturais dos seres humanos, ela ajuda as pessoas a se reconectarem com a forma que seus corpos foram projetados para mover, diferente da gente ficar na máquina, que a máquina segue o padrão da máquina. Agora, quando você coloca a pessoa para se movimentar e principalmente fazendo aquele resgate da natureza de evolução do ser humano, pensando ali como nessa fase do bebê, que eu deixei claro aí para vocês, a gente está resgatando aquilo que às vezes o ser humano perdeu. Perdeu ou vai perder, tá? Então, assim, fechei aqui qual que é o QMT e agora eu vou falar do que é o conceito do que eu considero do movimento natural. A metodologia que eu desenvolvi, que eu venho trabalhando com ela há mais de 20 anos. Tá? Então, essa metodologia é uma abordagem de treinamento físico e mental. Então, já tá vendo que eu vou além do físico. O quadrúpedal, o QMT, ele tem a estratégia física, é uma abordagem de treinamento físico-mental que tem como finalidade resgatar, ensinar e aprimorar os movimentos naturais do ser humano, desde os mais simples aos mais complexos. Nesse conceito, eu vou enfatizar adaptação, eficiência, versatilidade, liberdade e criatividade de movimento. Tá? Então, guarda esses conceitos que eu estou passando para vocês aí. E é aplicável em diversas áreas: prática esportiva, reabilitação, prevenção de lesão, próprio treinamento funcional. E é uma forma de treinamento que respeita a capacidade natural do ser humano, que vai promover a sua saúde e bem-estar em geral. Então, aqui no conceito que eu trabalho do movimento natural, esses pilares, resgatar, ensinar e aprimorar os movimentos, para mim, ele fica muito claro, muito explícito, e é o que a gente vai estar falando na sequência aqui. Então, o que também não é o movimento natural, tá? Então, o movimento natural, ele não tem como foco a estética, tá? Então, assim, a pessoa que vem única e exclusivamente pensando em ter estética, não é com o trabalho do movimento natural que eu vou desenvolver, porque ele tem como foco o movimento, não tem como foco o desenvolvimento de músculo como um trabalho de bodybuilder, por exemplo, tá? Por quê? O movimento natural, ele valoriza o desenvolvimento equilibrado e funcional do corpo humano. E a estética, ela é consequência dessa transformação. Então, eu não coloco a estética à frente. A estética, ela vem como consequência. Então, a partir do momento que eu tenho uma transformação nesse indivíduo, a mudança do seu lifestyle, a mudança da sua qualidade de vida, a estética, ela vem em consequência. Tá? Então, é um processo que não é invertido, né? Quando a pessoa vem pensando somente em estética, não é comigo. Treinamento com equipamento específicos e isolados. A gente praticamente não usa, tá? De forma isolada. Tá? Então, o movimento natural, como estamos abordando, ele preconiza o uso do próprio peso corporal como principal equipamento para o treinamento. E aí as máquinas e aparelhos específicos, eles são considerados acessórios. Tá? Eu não coloco o meu aluno para fazer um treino de movimento natural num equipamento. Ah, estou fazendo desenvolvimento do movimento natural, fazendo equipamento. Não. Se eu coloco para mim o conceito, se eu coloco o meu aluno para, por exemplo, replicar o movimento de uma cadeira extensora, eu estou pensando no desenvolvimento muscular do quadríceps. Agora, desenvolvimento do movimento de extensão do joelho, aí eu entro com movimentos naturais, tá? E aí a extensora ela vem para complementar o trabalho. O que não é o movimento natural? Movimentos repetitivos e unilaterais, tá? Então, rosca direta, rosca alternada, a gente não considera movimento natural, porque nós enfatizamos a diversidade de movimento e simetria corporal. Em vez da gente ficar fazendo movimento repetitivo e unilateral, que pode gerar alguns desequilíbrios musculares e lesões, dependendo de conforme é aplicado. Foco exclusivo na coreografia, tá? Então aqui é uma coisa também que eu bato muito. Então, tão sonhado flow que todo mundo começa, né? Principalmente a galera aí que começou, que vai aprofundar um pouquinho mais sobre o Animal Flow, que é bonito, né? Nem tanto que o nome fala Animal Flow. É bonito ver o flow, todo mundo fazendo junto, aquela coreografia linda e maravilhosa.
mas no movimento natural, o meu foco não está em coreografia. Tá? A coreografia, né, o flow, ela vem em consequência do domínio da eficiência e adaptabilidade do movimento. É uma consequência, não é o foco. Ah, eu estou entrando para fazer o trabalho do movimento natural, que eu quero fazer flow, que eu quero fazer coreografia. Não, não é o meu foco. Isso é uma consequência. Assim como eu falei para vocês da estética, que ela é uma consequência daquilo que a gente vai estar criando com o aluno. Então, aqui só para deixar um pouquinho mais claro para vocês, qual que é a diferença do método do movimento natural e do QMT, que é o Quadrupedal Movement Training. Ambos treinam quadrupedia? Sim, ambos treinam quadrupedia. Ambos treinam mudança de nível? Não. No QMT, o método, o quadrupedia, você só fica na base do chão, tá? Você não tem momentos de ficar em pé, exercícios em pé, exercícios em que você vai movimentar o braço acima da cabeça. Não tem, tá? Puxadas, QMT também não tem. Não tem como a gente trabalhar especificamente técnicas de puxadas no chão, tá? Se eu vou trabalhar técnicas de puxada no chão, aí eu saio um pouquinho do conceito do que é o Quadrupedal Movement Training. Dá para se trabalhar o treino atlético no movimento natural? Sim, porque como eu falei, a gente faz o resgate do movimento natural daquele esporte em específico, independente do esporte. Já no quadrupedal, depende, porque tem esportes que é 100% em pé, então eu estou trabalhando de forma de quadrupedia. Eu vou ter transferência? Não necessariamente. Treino da saúde, consigo estar desenvolvendo. Treino da reabilitação também entra na mesma sequência ali do treino atlético. Dependendo, eu já não consigo fazer o trabalho de reabilitação. Ambas as modalidades eu consigo trabalhar com todos os públicos, ambas as modalidades eu consigo treinar em grupo, ambas modalidades eu consigo fazer um trabalho personalizado, ambas modalidades eu consigo utilizar como treinos complementares, então não é para você abandonar sua musculação, não é para você abandonar seu yoga, não é para você abandonar qualquer outro tipo de modalidade que você faça, mas você pode utilizar as estratégias desses métodos para que seja de forma complementar, tá? Ambas respeitam as individualidades de cada pessoa. Nós trabalhamos os treinos das capacidades físicas de forma exigente, assim. Consigo trabalhar força, consigo trabalhar mobilidade, consigo trabalhar aeróbico, por incrível que pareça, né? Porque o aeróbico não é só você ficar correndo ou ficar pedalando ou nadando, então é você desenvolver um aumento da frequência cardíaca acima do basal, que você já consegue estar trabalhando aeróbico. E no quadrupedal movement training, praticamente não se usa acessórios. Já no movimento natural, como eu falei para vocês, os equipamentos, máquinas, elástico, mola, bola, o que for, ele vai entrar como complemento da atividade ou do objetivo que eu tenho para o aluno ali. E quais são as fases, tá? Então agora a gente esquece o quadrupedal, fechamos aqui o conceito do quadrupedal aqui nesse comparativo, e agora nós vamos falar especificamente sobre o meu método do movimento natural. Então, para desenvolver o movimento natural, nós temos algumas fases de aprendizado. Então, eu divido em 3 fases: a fase iniciante, a fase de desenvolvimento e a fase de especialista. A fase de movimento, o praticante ele deve se concentrar uma melhor consciência corporal, entender melhor as capacidades e limitações do seu próprio corpo, e isso a gente vai incluir aprender e controlar o equilíbrio, respiração, postura, modalidade, mobilidade em diversas posições e movimentos. Então a gente vai lá resgatar a base. Lembra dos momentos que eu falei, ó, resgatar, ensinar e aprimorar. Então a gente vai lá no fundo, vai resgatar aquelas funções básicas do ser humano. Se ele não teve isso, o que a gente vai estar fazendo? Ensinando. Ah, eu já consigo dominar? Vamos aprimorar, tá? Então, essa é a fase 1 do aprendizado do movimento natural. Fase 2. O praticante ele já deve se concentrar em aprender habilidades específicas, como movimentos unilaterais, tá? Não estamos falando de exercício, movimentos unilaterais, invertidas, rolamentos e outras habilidades um pouco mais complexas. E aí isso vai incluir a prática de técnica isolada, integração de habilidades e sequências de movimentos mais complexos. E nós temos a fase 3, que é a fase de especialista. Essa fase ela é um pouquinho complicada, porque como
o nosso aluno, ou nós mesmos, já passamos pela fase de iniciante, a fase de desenvolvimento, eu meio que já me tornei um especialista. Nessa fase, o praticante, o praticante ou o professor que está ensinando, ele vai se concentrar em criar o seu próprio estilo de treino, né, de movimento, e dar, assim, novas possibilidades de movimento. E aí vai incluir a prática da improvisação. Aqui que entra os flows, tá? Então a gente consegue ter sequências de movimentos únicos e criativas. E é uma fase perigosa. Por que eu digo fase perigosa? Vou pegar um exemplo aqui para você. Por exemplo, eu tenho muitos alunos que chegam para mim que ele quer aprender a fazer parada de mão. E aí ele vai para a fase iniciante, que eu vou desenvolver todo o repertório dele até que ele consiga fazer a parada de mão. Ele fez a parada de mão, nós já estamos na fase de desenvolvimento. E aí eu faço a combinação de outras habilidades, de outras estratégias. Então, ele não vai ficar só fazendo a parada de mão. Ele pode colocar a parada de mão com outros movimentos, ou fazer sem apoiar na parede, ou fazer sem ficar pegando impulso. Enfim, estou dando exemplo da parada de mão só para você entender. E aí o meu aluno foi e se tornou especialista. E aí ele foi e começou a dominar a parada de mão. Por que é perigosa? Porque ele já domina. E aí ele não vai dar mais atenção para as outras fases. Então, meio que ele assim, eu já aprendi, eu não preciso mais evoluir. Não, o aprendizado é contínuo, é constante. Então, essa fase de especialista, ele já domina a parada de mão, mas eu tenho que sempre considerar a fase 2 e a fase 1. Então, colocar os treinos de parada de mão, ou handstand, ou bananeira, né, cada um dá uma denominação, dentro de outras habilidades, porque o foco do meu aluno não era desenvolver essa capacidade física, né, esse movimento, desenvolveu, então a gente tem que continuar sempre treinando ele, mas atrelado a outras atividades. Então tem que tomar um certo cuidado, mas são essas três fases que eu considero quando a gente está trabalhando o movimento natural. E dentro dessas fases, tá? Muita atenção nisso aí. Dentro dessas fases, nós temos as categorias de movimento e seus ambientes de domínio. O que eu quero dizer com isso? Categoria de movimento, tá? São categorias de movimentos dentro de ambientes de domínio. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, aqui, só abrindo um parênteses, essas estratégias aqui que eu falei para vocês, né? Que teoricamente o pessoal confunde com o movimento animal, que a gente está replicando os movimentos animais. Mas dependendo do que você entende ali por desenvolvimento do ser humano, a gente tem muita relação com os animais, né? Não estamos imitando os animais, mas a gente tem muita relação com os animais. Então, assim, os ambientes de domínio, né? As categorias de movimento. Categoria de movimento. Então, os ambientes de domínio são exercícios no chão, domínio de exercício no chão. Eu tenho ambiente de domínio, exercícios em pé, em dois apoios, tá? Em pé ou própria bananeira, que eu dei o exemplo. Ambiente de domínio pendurado, tá? Que são as técnicas de hanging. Ambientes de domínio, manipulação. Então, tudo que a gente usa, mão, pé, boca, é ambiente de domínio de manipulação. E nós temos um outro ambiente de domínio, que é a categoria de movimento de lutas. Dentro das lutas, nós temos duas categorias, que é grappler e striker. O que é o grappler? É todo estilo de luta que eu tenho contato, que eu agarro o meu adversário. Exemplo, judô, jiu-jitsu, luta greco-romana. Eles têm essa característica de grappler, né, de contato, de pegar o adversário para projetar. E aí a outra categoria que nós temos é o striker, que são os golpes propriamente dito. Karatê, boxe, capoeira. Nós temos esses dois ambientes, né, de domínio dentro do conceito de lutas, tá? Então, só abrir esse parênteses. Mas o que a gente vai concentrar agora é ambiente de domínio no chão, ambiente de domínio de dois apoios, em pé ou invertida, ambiente de domínio pendurado, o hanging. Dentro desses ambientes de domínio, nós temos as categorias de movimento. Categorias de movimento. Então, a contração e expansão. De novo, né? Pegando o exemplo de animais aquáticos. Então, nós temos categorias de contração e expansão. É o nosso contato com o chão. Nosso movimento da coluna. Olha que coisa fantástica. É o primeiro movimento do ser humano. Então, são
ambientes, né, que a gente tem que respeitar, e categoria de movimento que a gente tem que, lembra, resgatar, ensinar ou aprimorar dos nossos alunos. E aí, depois nós temos a categoria de movimento 2, que é o quê? Rastejar, muito próximo do solo. Lembra do bebezinho? Então o bebê conseguiu movimentar ali o corpo, contração, expansão, começou a girar. O que o bebê vai fazer? Ele vai começar a se rastejar no corpo, né? Rastejar no chão. Então o que a gente pode pensar aqui? Os répteis, tá? Então a gente consegue descobrir que nós não temos só uma coluna, nós conseguimos descobrir que nós temos os braços e as pernas que nos auxiliam a fazer esse movimento. Passado essa categoria de movimento, nós temos de 4 apoios, que é engatinhar. Lembra que eu apresentei para você? Quadrupedal Movement Training. Então, aqui, nós começamos a ter a técnica de 4 apoios. Crawling, todo o movimento que nós fazemos com as mãos e os pés em contato com o chão. E também é um momento de transição da posição de 4 apoios para a posição de cócoras. A gente está acompanhando essa evolução do ser humano e são essas evoluções que a gente trabalha dentro das técnicas do movimento natural. Até aqui, até a posição de cócoras, que é o método do QMT, que se é utilizado, Quadrupedal Movement Training. Do hanging para frente, não tem mais. Aí aqui que tem a vantagem do trabalho do movimento natural. A próxima fase que nós temos é ficar de cócoras e se levantar no corpo, e depois ficar em pé, tá? Então, os humanos, urso, macaco, felino, né? Dependendo do que a gente vai fazer, nós temos essas fases. E para frente, depois nós temos as categorias, como eu falei para você, a manipulativa, tá? Não que na fase iniciais aqui a gente não tenha, mas para frente a gente consegue deixar mais explícito essas categorias, as manipulativas, que também aí entra as fases da categoria de domínio das lutas propriamente dita. São essas categorias e ambientes de domínio que a gente trabalha dentro do movimento natural. E como que a gente desenvolve, né? Como que é o desenvolvimento de movimento em cada uma dessa categoria, tá? Cada uma dessas categorias, nós temos as fases de desenvolvimento. Então, nós temos a fase de desenvolvimento 1, 2 e 3. São os 3 Is que eu considero. Então, a primeira fase é o movimento isolado, com parte específica, onde o praticante ele entende e refine cada componente, né? Ela é importante para a gente ensinar, corrigir desequilíbrios, desenvolver força, mobilidade. Então, essa é a fase 1. Depois nós temos a fase 2, que a gente trabalhou de forma isolada, aí a gente começa a fazer a integração de movimentos. Aí começa a desenvolver movimentos mais complexos, mais completos. Estamos com o foco aqui em desenvolver fluidez no movimento, coordenação, controle corporal, tá? Integrar força, mobilidade, habilidade. E depois nós temos a fase 3, tá? Onde cada praticante ele tem a liberdade para explorar e criar novos movimentos e variações. Essa fase é importante para trabalhar a criatividade, adaptação, versatilidade no movimento e manter a motivação e o desafio do aluno por um longo prazo. De exemplo, tá? Então, a fase 1, vamos supor que eu estou desenvolvendo o agachamento do meu aluno. Então, eu vou trabalhar mobilidade de tornozelo, mobilidade de quadril, consciência dele, se é um aluno que consegue agachar com o padrão correto de movimento ou não. Então, eu vou melhorar esse padrão dele, tá? Então, tá o movimento de forma isolada. Na fase 2, eu integro movimentos. Então, eu faço ele com agachamento, com outro movimento em conjunto, com um movimento de braço, ele pegando algum objeto, ele agachando, levantando e se deslocando. Então, essa é a fase de integração. E aí, na fase de improvisação, o aluno ele já está dominando isso, e aí eu deixo ele livre para criar outras estratégias. Então, por exemplo, o próprio aluno ele consegue se desenvolver, fez um agachamento, levantou carregando um objeto, pula um obstáculo, ou, nesse caso, entra os conceitos de flow. É dentro dessa fase, dessas fases, né, de desenvolvimento, que eu trabalho cada conceito desse aqui. Então, que maravilhoso, né? Então, eu nunca fico, praticamente, 365 dias do ano, eu tenho treino diferente para os meus alunos. Eu nunca fico naquela mesma sequência de treinamento. Eu estou sempre evoluindo. Mesmo que eu esteja treinando um movimento específico com o meu aluno, eu estou sempre criando
estruturas diferentes para ele se aprimorar. E aí a gente tem o que eu chamo do contínuo APE, que é a somatização de todas essas informações que eu passei para vocês e trabalhar dentro desse conceito: resgate, ensino e aprimoramento. Apesar de cada fase ali ter o trabalho de forma individual em cada etapa, elas sempre serão exigidas durante o processo, mesmo sendo de forma individual. Então, se eu, mesmo que eu esteja trabalhando mobilidade com o meu aluno, não tem jeito, eu estou trabalhando força. Mesmo que eu esteja trabalhando força com o meu aluno, não tem jeito, eu estou trabalhando mobilidade. Mesmo que eu comece a desenvolver somente agilidade com o meu aluno, ele tem que ter força, ele tem que ter mobilidade. Então, é por isso que eu chamo de contínuo, né? Ele fica o tempo todo aprendendo, aperfeiçoando e evoluindo. Aprendendo, aperfeiçoando e evoluindo. Então, nós temos a fase 1, isso são complementos do que eu passei para vocês lá, tá? Resgate, ganho de liberdade de movimento e ativação da estabilização. Fase 3, força de estabilização. Fase 4, força nos movimentos básicos. Fase 5, força unilateral e de rotação. Aí a gente já está trabalhando mais complexidade. Tá? E aí a fase 6 é quando a gente soma tudo. Então faz o trabalho de força, estabilização e mobilidade. Tá? Então nós passamos por todas as capacidades. E dentro disso, trabalho aeróbico, tá vendo? A capacidade aeróbica. Então eu tenho que incluir a capacidade aeróbica do meu aluno aqui dentro. Como que eu vou incluir? Eu posso incluir dentro dessa fase que eu tenho mais combinações de movimentos para deixar mais dinâmico e elevar mais a frequência cardíaca do meu aluno, ou, dependendo da condição física do aluno, a própria caminhada acaba aqui entrando nisso, né? Porque caminhada não é simplesmente colocar o tênis no pé e sair caminhando, não. Precisa treinar o aluno para fazer esse trabalho de caminhada, tá? Então não é o passeio no shopping que eu digo. Só de maneira rápida, como é que ficaria um trabalho prático, né? Somando tudo isso. Então eu tenho um trabalho de mobilidade, por exemplo, meu aluno já domina o exercício de cócoras, meu aluno ele já domina o exercício do crawl, o meu aluno ele já domina o movimento do pico crawl, tá? Já é uma evolução do crawl. E aqui a galera do yoga já vai entender um pouquinho dos nomes. Child pose, cobra pose, child pose. Essa aqui é uma inclinação. Lembra que eu falei para vocês do trabalho de extensão, flexão e extensão de quadríceps? Cice, né? Para quem não conhece, o que é o cice? Então você imagina, normalmente o ser humano, quando ele precisa agachar, vai pegar algum objeto no chão, ele não vai fazer isso aqui e agachar para pegar um objeto. Principalmente quem tem filho. O filho está ali esperando o pai ou a mãe. O que ele vai fazer? Qual que é a primeira coisa que o ser humano vai fazer? Agachar. Não é assim? Ah, você não vai. Dificilmente vai ter um ser humano que vai aqui, filho, vem cá. Não vai fazer. Ele vai agachar para pegar. Então, essa técnica de descer é conhecida como cice. Na musculação, ela é muito mais técnica, tá? Mas de forma natural, é isso aqui. Tá? Então, de novo, né? Não tem complexidade, é entendimento. Então, só para vocês pegarem, o flow é a somatização de movimentos isolados. Eu não vou fazer um flow aqui agora, porque não é o foco da gente fazer flow, mas é a somatização de movimentos que se combinam para depois criar um fluxo contínuo, tá? Aqui mesma coisa, aqui é a soma. Cócoras, crawl, pico, handstand, aí já é uma parada de mão com a perna flexionada. Queda de 3 já é uma evolução do movimento quadrúpede. O tripod reach já é a combinação desses dois movimentos. Então eu faço a sequência, parei aqui, aí eu retorno, tá vendo? Então eu fui o movimento e voltei para eu terminar um flow. Então dentro do movimento natural a gente desenvolve o flow para ambos os lados e de ambos coordenações, de ambas agilidades. No método do QTM, eles não dão atenção em desenvolver ambos os lados, eles fazem um flow. Aí eu domino só o lado direito. Beleza, faz tudo para o lado direito. Não. Para o método do movimento natural, se vamos pensar em desenvolvimento de flow, de movimento fluido, eu tenho que dominar ambos os lados, direito e esquerdo. Tá? E se eu fiz o movimento, eu também tenho que voltar. Então, eu tenho que ter essa consciência do corpo. Senão, eu não consigo trabalhar o que a gente estava falando. De trabalhar a mente, de trabalhar a criatividade, de trabalhar o momento presente, né? O mindfulness. Está presente dentro do movimento natural. Por isso que eu coloquei ali para vocês. Desenvolvimento físico e
mental. E aí, o que eu tinha que passar para vocês de forma rápida são esses conceitos. É óbvio que é muito mais aprofundado, mas o foco aqui seria a formação mais do entendimento do que vocês têm. Aí, para aqueles que já entendem do conceito, já deu para dar uma elucidada, já tem experiência principalmente com o movimento livre, entende do que eu disse para vocês aqui, o conteúdo rápido, né, de forma rápida ali, lógico que isso vai muito mais tempo, mas já deu para dar uma elucidada, já deu para entender um pouco do método que está crescendo no mundo aí, então fiquem atentos a isso. Conteúdo já encerro por aqui, e aqueles que querem me ajuda para acompanhar nessa jornada, agora eu vou apresentar o que eu quero trazer para vocês da mentoria do movimento natural. Eu vou apresentar para vocês de forma rápida, então para quem queria pegar o conteúdo técnico, já encerrou. Agora, mais 2 minutinhos, eu vou apresentar a proposta que eu tenho para vocês aqui da certificação, né, da mentoria de certificação em movimento natural. Para quem queria só a parte teórica, obrigado pela sua participação. E para aqueles que vão continuar aqui, mais 2 minutinhos para eu apresentar para vocês o conceito da mentoria do movimento natural, tá? Então, o que vai ser esse conceito do programa da mentoria para formação em movimento natural? Ela vai ser uma formação de 2 meses de acompanhamento. Então, assim, não é um curso de final de semana que você vai fazer e acabou. Não. Já tem o material gravado, tá? Então, você vai ter acesso à área de membros com toda a metodologia gravada. Já está completa a metodologia. Muito mais aprofundado. Tudo isso que eu passei de forma rápida para vocês. Está muito mais aprofundado. Então, cada etapa, como é que a gente vai estar trabalhando. Dentro disso, eu vou fazer um acompanhamento de 2 meses com 2 encontros mensais. Então, teoricamente, vai dar a cada 15 dias, nós vamos ter uma reunião semelhante a essa aqui no Zoom. Tá? Eu vou abrir, ficar aqui perto do tatame, então, dúvidas teóricas e práticas que tiver, eu vou estar abordando junto com vocês durante 2 meses. E vocês terão acesso vitalício ao grupo VIP de WhatsApp. Esse grupo eu já tenho com outros profissionais que fizeram a mentoria, já estão lá, então o pessoal discute, troca ideia. Eu tenho profissionais que trabalham comigo que estão lá dentro também para tirar dúvida do pessoal. E sem falar que, às vezes, quando a gente abre aulas específicas, quem já participou da mentoria, quem está fazendo acesso ao grupo vitalício, tem acesso à mentoria também. E aí, como bônus que eu vou passar para vocês, é uma reunião estratégica. Então, todo mundo que se inscrever hoje vai ter essa reunião junto comigo para análise de perfil e posicionamento nas redes sociais. Principalmente porque se você utiliza as redes sociais para apresentar o seu trabalho, tem a diferença de eu ter uma rede social para apresentar o meu trabalho e tem a diferença de uma rede social para eu colocar foto de forma pessoal. Tá? Então, uma coisa que eu vejo muito a galera que trabalha com as redes sociais é, por exemplo, o meu perfil é profissional, mas o meu perfil está privado. Não pode, né? Então, tem que ter certinho, tem que ter uma bio apresentativa. Então, se vocês entrar ali no perfil da minha bio, vocês vão entender o que eu estou falando. Quem que eu sou, o que eu faço. Tem o link, né, para você colocar os cursos que você tem disponível. Tem as estratégias para fazer os posts, quais são as sequências corretas. Então, tudo isso eu vou ajudar nesse bônus. Então, por que eu digo como bônus? Porque esse curso, se você entrar na minha linha, no link da minha bio, você vai ver que está 247 o curso, somente o curso. Agora, o que eu vou fazer é uma reunião com vocês para a gente abordar. Então, vou pegar um por um ali, vou ajudar nisso aí. Então, não tem custo. Vai ser de custo zero para vocês. O bônus 2, acesso ao curso de posicionamento. Aí sim, tá? Você vai ter acesso a esse curso que está gravado. Eu vou fazer a reunião com vocês. E aí, dentro daquilo ali que eu abordar, eu vou falar sobre nicho de mercado, sobre subnicho. Então, tudo isso eu vou falar com vocês na reunião estratégica. E aí, como é que você vai colocar tudo isso em prática? É tendo acesso ao curso de posicionamento. Então, assim, o fitness hoje não é simplesmente fitness, né? Como eu falei para vocês, hoje eu tenho um posicionamento, o meu posicionamento é único. Eu não tenho, teoricamente, concorrentes direto comigo, porque eu tenho um posicionamento único. Eu trabalho com atletas internacionais, trabalho com altos executivos, eu dou curso, eu dou palestra, eu faço retiros, porque o meu posicionamento é único. Então, dentro desse curso de posicionamento, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, vocês vão ter acesso totalmente gratuito a esse curso também. E olha o spoiler que eu estou dando para vocês, tá? Meu livro essa semana chega, os exemplares aí do
do meu livro do Movimento Terapia. Eu vou autografar ali para vocês, tudo certinho. O custo desse livro, quando sair no mercado, vai ser um custo de R$ 97. Por que que vai ter esse valor de R$ 97? Porque, pelo menos, eu acredito eu, vai ser o primeiro livro no Brasil que ele vai ter um QR Code, que você vai colocar o seu celular ali, e aí dentro dos exemplos de exercício, você vai ter acesso aos exercícios pelo seu celular. Então vai ter um custo, porque o QR Code tem um custo para fazer o acesso, né, de cada pessoa que for fazer o acesso. E aí, se você fizer a inscrição na certificação, é o meu presente para você do livro do Movimento Terapia. Então, resumindo, a mentoria do Movimento Natural comigo, tendo esse acompanhamento de 2 meses, o custo dela é de R$ 2.000. O total de bônus que eu apresentei para vocês dá 997. Então, o total do programa mais o bônus, 2.997. Para quem está aqui agora, eu vou dar um desconto de R$ 2.000. Eden, eu quero a inscrição. Eu vou dar o link para você com o valor de 997 à vista ou 12 vezes de 97, para que você tenha acesso aos 2 meses de acompanhamento, acesso ao curso, acesso a todos esses bônus, e a gente vai te desenvolver como um especialista em movimento natural. Do final dos 2 meses, você fazendo tudo o que precisa ser feito, tá? Porque eu também não vou dar certificação só porque a pessoa pagou, não. Vai precisar fazer tudo as informações ali, isso dentro do curso eu vou apresentar. Precisa ter algumas atividades práticas que precisa apresentar domínio daquilo que eu vou fazer, e ao final você vai ter acesso à certificação do movimento natural. Tá? Mas só hoje, para você que está aqui, o valor é 997 com todos esses bônus que eu te passei. Então, estou te dando 2.000 de desconto, tá bom? Então, para isso, você me manda e aí fala para mim, Eden, eu quero o link da inscrição. E aí eu já te mando o link. Vou encerrando por aqui. Gratidão aí a todos que ficaram até esse momento. Excelente semana, que traga muito sucesso e prosperidade para todos vocês aí. Foi um prazer conhecê-los e até um próximo momento. Valeu, galera. Um abraço.